Olá, turma do quinto ano. Estamos aqui para a nossa aula de geografia. Isso mesmo, na semana passada, por conta do feriado, não foi possível realizarmos a nossa aula de geografia. Mas essa semana nós teremos, ok? O último assunto que nós trabalhamos em geografia foi a atmosfera, lembra? Onde nós apresentamos as camadas da atmosfera. Hoje nós temos um assunto novo e espero que vocês já estejam preparados para esse assunto. Então vamos juntos aqui aprendermos um assunto novo na nossa disciplina de geografia. Espero que vocês já estejam aí, como eu, aqui bem acomodados para esse momento de estudo que é tão importante, ok? Apesar de estarmos ainda nas nossas aulas online, é fundamental a gente dedicar esse momento para estudar. Vamos ao tema de hoje? O nosso tema de hoje é esse, a hidrosfera. Lembra que o último assunto que nós trabalhamos foi a atmosfera, que é aquela camada de ar que envolve a Terra. Hoje nós vamos falar sobre a hidrosfera. Pelo nome, alguns já sabem, pela imagem já estão descobrindo sobre o que nós vamos falar, não é isso? Mas vamos aqui definir o que é a hidrosfera. Hidrosfera corresponde a toda a composição de água da Terra, envolvendo os lagos, rios, mares, oceanos, as águas subterrâneas, aquelas que estão embaixo, né, da terra, a umidade do ar e outros elementos mais. A gente tem as calotas polares, tudo isso é água, ok? Então, hidrosfera é toda a água do planeta Terra. Então, hoje nós vamos estudar sobre água, a água que nós encontramos aqui presente em nosso planeta. Ok, turminha? Prestem atenção. Essa água aqui do planeta Terra, ela pode ser apresentada em 3 estados. Eu sei que vocês já estudaram sobre isso, mas vamos relembrar o estado sólido, e aí nós temos como exemplo o gelo, o estado líquido, a água que a gente consome, não é isso? O estado gasoso, que é aquele vapor. E a água, ela também está subdividida em água salgada, água do mar, por exemplo, e em água doce, a água que nós consumimos, visto que essa água doce que nós consumimos, ela precisa estar em bom estado para o nosso consumo. Veja aqui, nesse gráfico que eu trouxe para vocês, a distribuição de água aqui no planeta Terra. Na parte de azul, que tem 97%, corresponde toda a água salgada que nós temos aqui no planeta Terra. Então, de toda a água que tem no planeta Terra, 97% é de água salgada, que nós não tomamos, nem nos banhamos, a não ser quando a gente vai na praia, né? Daquele mergulho. De água doce, que é a água propícia para nosso consumo, que estão nos rios e nos lagos, que não estejam poluídos, né? É apenas aí, vermelhinho, 2%. E 1% é as águas, né, que estão nas calotas polares ou as águas subterrâneas. Então, veja, a grande quantidade de água que existe no planeta Terra, a maior parte delas é de água salgada, que não é propícia para o nosso consumo. Então, já fica uma dica importante para nós termos aí o cuidado em não desperdiçarmos água. Escovando o dente, fecha a torneirinha para a água não ficar derramando. Na hora do banho, né, está ensaboado, chuveirinho fechado, ok? Porque nós estamos aí, ó, com uma quantidade de água doce pouca, não é isso? E a gente precisa economizar. Ok? Vamos avançando? Agora, veja, quando nós falamos de hidrosfera, que é a água que compõe, né, todo o planeta, nós temos que falar de bacia hidrográfica, que seria, na verdade, uma área ou uma região de drenagem de um rio principal e seus afluentes. Vamos explicar melhor. É uma porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas, as águas subterrâneas ou águas de outros rios, elas escoam em determinado curso de água que vai abastecer essa bacia hidrográfica. Observe aqui na imagem que eu trouxe. Tá chovendo, né? Aí tá mostrando a imagem chovendo. Aí toda essa água que vem da montanha, das águas subterrâneas, correndo aí pelos vales, por outros rios menores, eles vão para uma região que nós chamamos ali
para compor a bacia hidrográfica. Ficam todos juntos nessa região, nesse rio, ok? O Brasil, por exemplo, é um país bastante privilegiado, porque nós disponibilizamos de 16% das reservas de água doce de todo o planeta estão aqui no Brasil. Então, veja, 16% da água doce de todo o planeta Terra está aqui no Brasil. Então, nós temos, sim, uma rede hidrográfica enorme, que são essas regiões onde recebem essas águas, ok? Vamos entender melhor aqui por meio desse mapa. O Brasil, ele tem um grande potencial hídrico, como eu falei, ou seja, nós temos uma grande quantidade de água, apesar da seca que nós enfrentamos, porque nós ainda conservamos a maior parte de água doce de todo o planeta. Além de apresentar rios com grande extensão, largura e profundidade, nós também possuímos uma rede hidrográfica bastante ampla. Observe aí as nossas 12 regiões hidrográficas. Nós temos aqui no Tocantins Araguaia, né, a partezinha de azul, Amazonas aqui na parte verde. Nós temos aí o Atlântico Nordeste Ocidental na amarelinha. Enfim, nós temos aí 12 regiões onde nós temos essa grande concentração hidrográfica aqui no Brasil, ou seja, essas bacias hidrográficas que nos abastecem, que fornecem energia elétrica, é muito importante, tá certo? Ok, então são 12 aí as bacias hidrográficas, beleza? Então já até agora falamos um pouquinho sobre o que é a hidrosfera, que é toda a água que faz parte do planeta Terra. Essa água, ela apresenta-se em 3 estados, lembra? Líquido, sólido e gasoso. E é dividida em água doce e água salgada. Infelizmente, há mais água salgada do que doce, não é isso? Aprendemos o que seria a bacia hidrográfica, que é justamente essa região onde recebe a água, né, que vem das montanhas, dos rios menores. E aqui no Brasil nós temos 12 bacias hidrográficas muito importantes, não é isso? E agora, quando a gente fala de água, a gente não pode esquecer do rio. O rio é um reservatório muito importante e o rio está dividido em partes. E nós vamos apresentar para vocês agora. O rio é um curso de água que corre naturalmente de uma área mais alta para uma área mais baixa, ou seja, de um relevo mais alto para um relevo mais baixo. E geralmente essa água ela pode desaguar em um rio, em um lago ou em um mar. Essa água que vem dessa região mais alta para uma região mais baixa pode chegar em um rio, um lago ou no mar. Agora veja, o rio ele tem partes importantes que nós precisamos conhecê-las. E eu quero aqui apresentar para vocês as partes principais de um rio. Preparados? Visto que nós falamos, né, que o Brasil concentra uma grande quantidade de rios, que é nos rios que nós temos essa água doce, né, isso própria para o consumo, quando esse rio é bem tratado, é bem cuidado. Então, vamos às partes do rio. A primeira parte do rio é a nascente, ou seja, é o local onde o rio nasce. É fácil, né? Pelo nome nascente, é o local onde o rio nasce, ok? Onde o rio se inicia. Depois da nascente, nós temos a cachoeira, que é uma torrente de água que corre ou cai formando um turbilhão. Já viu a cachoeira? Não é isso? Cachoeira é muito importante, principalmente na geração de energia, né? A queda de água. Então, nascente, onde o rio nasce. Cachoeira, ó, aquela parte onde a água corre, né? Cai assim, formando um turbilhão. Depois nós vamos ter o afluente, que na verdade é um rio ou um riacho que despeja suas águas em um rio principal. Então, dentro do rio, nós temos pequenos canais menores, como se fossem os braços do rio que a gente chama, que na verdade chama-se afluentes, que às vezes vai correr para um outro rio, certo? Nós temos as margens, que são as terras que são banhadas pelo rio. Então, nós temos o rio no meio e ao lado nós temos terra, não temos? Então, essas terras elas são chamadas de margem. Margem à direita e margem à esquerda, certo? E nós temos também o leito do rio, que é onde o rio corre. Nós chamamos leito do rio. E finalizando, nós temos a foz, que é o local onde o rio despeja suas águas. Todo rio corre para algum lugar,
certo? Alguns rios correm para outro rio maior, outros correm para um lago, outros para o mar. Esse é o caminho do rio. O rio é diferente do açude, né? O açude, a água fica toda ali naquele mesmo lugar. O rio não, ele faz um caminho, percorre um caminho. Então, turminha, nós aprendemos até agora que o rio é formado de 6 partes. A nascente é onde o rio nasce, a cachoeira, né, aquela queda d'água, o afluente, que são os braços do rio, que às vezes vai correr para outro rio principal, as margens, que são as terras, né, a direita e a esquerda do rio, o leito, que é o local onde o rio corre, e a foz é o local onde o rio vai despejar as suas águas. Vamos ver aqui na imagem? Olha aqui. Nós temos lá em cima, nascente, tá vendo? Aonde o rio nasce, lá pertinho da montanha. O rio nasce, aí o rio vem correndo, né? Aí nós temos aqui a cachoeira, essa queda d'água, tá vendo? Muito bem. Depois nós temos o leito do rio, que é o caminho que o rio percorre. Veja que nesse caminho que o rio percorre, no leito, nós temos o afluente, tá vendo? Ó, um bracinho onde vai para outro caminho, não é isso? Um bracinho menor que vai levando essas águas para outro caminho, é o afluente. E aí nós temos a margem, tá vendo as terras à direita e à esquerda. E nós temos a foz, que é o local onde o rio vai despejar as suas águas, que pode ser em um rio maior do que ele, pode ser em um lago ou mesmo no mar. Certo? Interessante, né? A gente nunca parou para pensar sobre isso. Às vezes a gente vai no rio e não observa, né? Mas o rio é formado por essas 6 partes que nós apresentamos aqui para vocês. Vamos continuar? Agora veja, os rios, eles são classificados, sabiam? É sim, gente. Ah, tia, rio é tudo igual. Os rios são classificados e eu quero apresentar para você essa classificação dos rios. Os rios, eles têm comportamento diferenciado de acordo com o relevo, certo? Onde eles estão, onde eles existem, de acordo com o relevo. O rio, ele pode ser rio de planície, que é aquele rio que corre em áreas mais baixas e mais planas, ou seja, áreas mais retas, certo? É chamado rios de planície. Esses rios de planície, por estarem em uma região assim mais plana e mais baixa, as águas são mais tranquilas, então são águas boas para a navegação. E os rios também podem ser rios de planalto, que são aqueles rios que correm em terras mais altas, tá vendo? Geralmente esses rios, eles são bastante caudalosos e eles apresentam quedas de água. Essas quedas de água são usadas para geração de energia e também para o turismo. Então, os rios, de acordo com o relevo, pode ser de duas formas. Rios de planície, aqueles que correm numa região mais plana, ou seja, mais reta, as águas são tranquilas, boas para navegação. E os rios de planalto são aqueles rios, que correm em terras mais altas, formando quedas d'água, grandes cachoeiras, utilizadas para a geração de energia e para o turismo. Beleza? Isso quanto ao relevo. Agora veja, os rios também podem ser classificados de acordo com o volume das suas águas, a quantidade de água que ele tem. E aí os rios podem ser perenes, dependendo da quantidade de água que eles têm. Quando é que um rio é perene? Quando ele contém água durante todo o ano. Pode chover, deixar de chover, ele vai ter água durante todo o ano. Então, esse rio que tem água durante o ano todo, de janeiro a dezembro, ele é chamado de rio perene. E ele é chamado de rio intermitente ou temporário quando, na época chuvosa do inverno, fica cheio. No entanto, no período da seca, o rio, desaparece, seca. Então, esse é chamado rio temporário ou intermitente. Beleza? Então, já estudamos o que é a hidrosfera, toda a água que forma o planeta Terra, não foi isso? Aprendemos um pouquinho sobre rede hidrográfica, discutimos sobre as partes do rio e agora a classificação dos rios. Quanto ao relevo, podendo ser rios de planalto ou de planície, e quanto à quantidade de água, sendo rios perenes ou rios temporários ou intermitentes. Essas informações tem no livro de vocês de geografia, ok? Compreendendo? Beleza, turma, que maravilha. Agora, veja, eu vou explicar para vocês o ciclo da água.
já que estamos falando de água, não é isso? Eu acredito que vocês já ouviram falar sobre o ciclo da água, nós temos aí a imagem. No entanto, vamos relembrar e reforçar. Como começa o ciclo da água? Seguinte, o Sol, ele vai aquecer as águas dos rios, mares e oceanos. Veja aí na imagem o Sol, ele está aquecendo a água desse rio aqui. Então, o ciclo da água começa com isso, o Sol aquecendo as águas do rio. Depois, quando essas águas elas estão aquecidas, elas vão evaporar. Vocês estão vendo? Elas vão evaporar e elas vão para a atmosfera. Na atmosfera, esse vapor, eles vão constituir as nuvens. Olha na imagem, o Sol está aquecendo as águas do rio. Aí a gente tem 3 setinhas apontando para cima, não é isso? Está dizendo que essa água está evaporando. A água não pode estar no estado, né, gasoso, então a água está evaporando, vai para a atmosfera. Na atmosfera vai, ó, na formação das nuvens. Essas nuvens, elas vão ficar carregadas, ou seja, pesadas de gotículas de água. Essas gotículas de água vão cair na forma de chuva, na forma de neve ou na forma de granizo. Vamos entender novamente, do começo? O Sol, olha na imagem, vai aquecer as águas do rio. Essas águas do rio vão evaporar e vão até a atmosfera. Na atmosfera, eles vão ali, né, formando as nuvens. Essas nuvens vão ficar carregadas. Quando a nuvem fica carregada, vai acontecer ou chuva, ou vai nevar, ou vai cair granizo, certo? Quando cai na terra, ou a água, né, em forma líquida, que é a chuva, ou a neve ou o granizo, essa água ela pode ter vários destinos. Ela pode alimentar os oceanos, ela vai alimentar os rios e os mares, ela vai, ó, água subterrânea se infiltrando no sol, ela vai evaporar-se novamente. Vamos ver aqui no esquema novamente para a gente entender. O sol aquecendo a água do rio. Aqueceu, ó, vai o que? Evaporar essa água que vai formar as nuvens. Essas nuvens vão ficar carregadas. Aí nós temos uma nuvem que está, ó, caindo gotículas de água, que é a chuva. Aí a chuva vai para a floresta, tá vendo? Volta para o rio, no oceano. Ou nós temos aí o segundo exemplo, onde a nuvem ficou carregada e fez o quê? Ó, neve em vez de chuva. Essa neve vai evaporar também, vai para a formação dos rios, dos mares. E assim começa novamente o ciclo. Ó, um ciclo, uma rodinha, um ciclo. Aí vai começar tudo de novo. A água do rio vai evaporar por conta do calor do sol, vai subir até a atmosfera, formando as nuvens vão ficar carregadas, aí vai precipitar em forma de chuva, neve ou granizo. Quando cai no solo, uma parte vai para os rios, né, vai se infiltrar no solo, aí começa tudo de novo. É o que nós chamamos de ciclo da água, certo? O ciclo da água. Tem explicando bem direitinho também no livro didático de vocês. Espero que vocês tenham entendido aqui o ciclo da água que eu apresentei. Certo, turminha? Entenderam? Então, já estudamos a atmosfera, que é a camada de ar, e hoje estamos estudando a hidrosfera, que é toda a água que forma o planeta Terra. Já aprendemos que ela pode apresentar-se em 3 estados, líquido, sólido e gasoso, água doce e água salgada, e aprendemos que existe mais água salgada do que água doce, não é isso? Aprendemos também sobre a bacia hidrográfica, que é essa área, né, onde recebe bastante quantidade de água. Nós aprendemos que no Brasil nós temos 12 bacias hidrográficas. Entendemos o que é o rio e as suas partes. Lembra as 6 partes do rio? Nascente, onde o rio nasce. Cachoeira, ou aquela queda d'água. Afluente, aquele bracinho do rio, né? Que vai, ó, formando e vai para outro rio, para o mar, para outro caminho, não é isso? Aprendemos também sobre as margens, que são as terras, né, à direita e à esquerda do rio. Aprendemos o que é o leito do rio, que é onde o rio corre as suas águas. E aprendemos o que é foz, que é onde o rio deságua as suas águas, não é isso? Onde o rio joga água, pode ser em outro rio maior do que ele, pode ser no mar, pode ser no oceano, pode ser no lago.
Aprendemos também que os rios eles são classificados, não é isso? Quanto ao relevo, sendo rios de planície, aqueles que estão em áreas mais planas, retinhas, ideais para a navegação. E aprendemos os rios de planalto, que são aqueles, formados assim por mais quedas d'água, utilizados para a geração de energia e para o turismo. E os rios podem ser classificados também quanto à quantidade de água, sendo rios perenes, aqueles que têm água durante o ano todo, e os rios intermitentes ou temporários, que têm água no período de inverno, no entanto, quando chega a seco, o rio desaparece, seca. E discutimos agora o ciclo da água, ok? O sol aquece as águas de um rio que evaporam, formando as nuvens carregadas, podem cair em forma de chuva, não é isso? Granizo ou neve, e aí volta para o rio, para a floresta, né? Águas subterrâneas, e aí começa tudo de novo. Espero que vocês tenham entendido o assunto dessa semana. E vamos à nossa agenda, ok? Nossa agenda de hoje, como eu sempre peço, façam a leitura desse assunto, a hidrosfera, no livro de geografia de vocês, nas páginas 26 a 30, ok? Terminou de fazer a leitura, vocês vão responder as questões de 1 a 14, das páginas 31 a 34, ok? Tenho certeza que vocês vão acertar todas as questões, porque vocês estão bastante dedicados nesses estudos, dando o melhor de vocês. Então, turminha, a nossa aula de geografia nós finalizamos por aqui. Espero que qualquer dúvida vocês assistam novamente a videoaula, façam a leitura do conteúdo e não deixem de realizar o exercício proposto, tá bom? Um abraço e até a nossa próxima aula.